Vida Longa CBN. Doutora Gabriela, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, a vocês que estão apresentando, né, este jornal, a rádio. Muito interessante você abordar esse tema, porque realmente hoje as pessoas estão vivendo em média 3 vezes mais do que vivíamos há 250 anos. E apesar do Brasil não ser um país desenvolvido, quando nós comparamos os outros países que têm uma maior expectativa de vida mundial, nós estamos sim igualando a média etária, né, que a gente diz, da população mundial. Então, o mundo anteriormente tinha uma expectativa de vida de 47 anos, o Brasil, na década de 50, igualmente chegava a 48 anos, e hoje nós encontramos dados semelhantes. Em 2023, nós temos hoje a expectativa de vida média de 76 anos, comparando ao mundo, né, que é 73 também. O que acontece é que a gente é um país ainda em desenvolvimento e nós precisamos, através de políticas públicas, melhorar realmente essa questão da longevidade, né? O quanto esse idoso ele vai estar bem, com qualidade de vida, livre de incapacidades. Nós temos até alguns dados que dizem que muitos idosos, apesar de viverem bem, ainda vivem com alguma incapacidade. Então, os homens, em média, vivem 5 anos a menos do que as mulheres, mas as mulheres vivem com um pouco mais de incapacidade, chega a 73%. Na verdade, são 73% livres de incapacidade entre as mulheres, ao contrário dos homens, de 83%. Então, esses remanescentes, muitas vezes esses homens, essas mulheres que vivem mais, eles precisam de ajuda de terceiros para viverem, né? Então, não necessariamente viverem com saúde, né? Às vezes vivem com as doenças crônicas degenerativas, mas necessitando de muito auxílio, né? Porque eles não podem viver autonomamente, tomando decisões, né? Porque muitas vezes tem algum quadro de demência, ou outras alterações neurológicas, de sequelas de AVC, ou até alterações em relação à mobilidade, então não conseguem se autocuidar, né, autogerir, então precisa de outras pessoas. Então não significa que esses idosos, apesar de chegarem a 80, 90, 100 anos, vão viver bem, independentes para as atividades do cotidiano. É curioso isso, porque o homem, a princípio, vive 5 anos menos que a mulher, mas a mulher acaba sofrendo de alguma debilidade, alguma doença, digamos assim, que os homens sofrem menos. No frigir dos ovos, empata? Na verdade, as mulheres, elas são um número maior, né, dentro da comunidade aí entre os idosos. Então, os homens, eles têm uma mortalidade maior, eles acabam morrendo antes das mulheres. As mulheres, elas acabam tendo mais doenças crônicas, muitas vezes bem compensadas, porque quando a gente olha um idoso ativo, saudável, normalmente ele vai ter uma doença crônica, uma hipertensão que seja, né, um diabetes, mas bem controlado. Então, eles podem viver muito bem com as doenças. O problema são as incapacidades que essas doenças geram, né? Então, o que a gente percebe é que, em número absoluto, as mulheres acabam, além de ter mais doenças crônicas, um pouquinho mais de incapacidade em relação aos homens. Porque o que a gente... Mas ainda assim os homens morrem mais. Os homens morrem mais. Em termos absolutos, os homens, eles morrem antes das mulheres. Mas existem idosos homens longevos, né? Só que quando a gente vê a proporcionalidade, as mulheres, elas reinam um pouco mais, elas vivem um pouco mais. Outra coisa que às vezes as pessoas falam não, mas antigamente, na década de 50, de 60, se morria com 50 anos e já era considerado velho. Hoje em dia, você chegar aos 80 anos, mas doente, precisando dos outros, era melhor morrer com 50. As pessoas às vezes têm essa ideia, mas não é bem assim, né, doutora?
Não, com certeza não. Eu acho que o envelhecimento veio, os anos de vida vividos Uhum, são muito bons e assim, existe uma questão de pertencimento, de conquistas diárias, né, seja do ponto de vista profissional, pessoal. Então, os idosos hoje, eles veem a grande conquista que eles tiveram quando eles olham para os seus descendentes. E isso, anteriormente, na década de 50, né, ninguém com 50 anos poderia ver os netos crescerem, os bisnetos. Então, hoje existe essa conquista, né, de os idosos verem os netos, o convívio, até a questão de maior liberdade, de viajar, poder ter novos amigos. E hoje a gente vê que muitos deles se cuidam tão mais do que os adultos, né, jovens, uhum, porque acham que serão eternamente saudáveis, mas isso é uma falácia, né? Porque uhum, quanto mais cedo nós nos cuidarmos, mais cedo a gente vai conseguir prevenir as doenças e viver bem melhor uhum. no futuro. Bom, quem tem mais de 60 anos, agora, ouvindo a gente, estiver pensando em mudar hábitos para melhorar a sua qualidade de vida daqui para frente, dá tempo ainda? O que mudar? O que um idoso ouvindo a gente pode mudar para pensar em viver mais alguns anos? Sim, eu acho que o principal de tudo é realmente a questão do autocuidado, né? Uhum, Esse idoso procurar até olhar um pouco lá atrás e ver como que eram os povos, né? A questão do dia a dia, né? Da alimentação, porque hoje, apesar da gente ter as tecnologias, né? A medicina ter avançado muito, né? Fazendo com que as pessoas não morram tão cedo. Por outro lado, a gente tem o aumento dos alimentos industrializados, processados. Então, a gente precisa ir contra essa modernidade, né? A questão do fast food, a gente precisar buscar nos nossos ancestrais alimentação saudável, alimentação rica em plantas, em grãos, ah, alimentos naturais que são antioxidantes. É importantíssimo nós consumirmos hoje em dia, porque a gente sabe que a base da nossa saúde é a alimentação e é a movimentação, é a atividade física, né? Não precisa ser academia, mas assim, uma atividade física que a pessoa goste, se adapte e possa trazer isso para a sua rotina, né? De caminhadas, uma natação e musculação para poder fortalecer, se possível, a musculatura e é isso, buscar evitar, né, os agrotóxicos, o cigarro, se iniciou o tabagismo, tentar parar com a ajuda de um profissional, buscar também um profissional sempre para acompanhar a saúde, é, hum, orientando a parte das vacinas, né, que o idoso precisa vacinar, e todos uhum, os exames necessários para uhum, evitar as doenças crônicas, né? Eu acho que uhum. o segredo é esse, um sono reparador, evitar o estresse. Eu acho que o segredo é você viver bem, viver feliz, ter relacionamentos, né? Hoje os estudos mostram que você precisa se relacionar, porque a solidão, ela é um fator, um prognóstico muito ruim, né? Em termos de qualidade de vida, de incapacidade, a depressão, ela traz um isolamento social, aumenta a chance de demência, e não é isso que a gente quer, né? Para a saúde, não só física, mas mental também como um todo para o idoso. Uhum. Tem gente, para encerrar, doutora, tem gente que diz assim: eu não quero envelhecer, não. E quando percebe, já está lá com seus 50 anos. Fala assim, como, né? Há décadas atrás, você era considerado idoso já, né? E tem gente que Sim. diz que envelhecer é um saco. Mas tem vários idosos, gente, que adoram envelhecer e dizem que é uma dádiva. Tem os otimistas, os realistas, né? Tipo assim, eu envelhecer é uma dádiva, eu não sou rico, eu não tenho dinheiro, mas eu sou feliz com a minha idade, com a experiência de vida, com as coisas que eu aprendi, que eu construí. Esses, ok, beleza. Mas e os outros? Como fazê-los pensar como os otimistas, né? Esses que acham que envelhecer é um saco, esses que não se deram conta que já estão envelhecendo e acham que não são, já não estão mais com a idade avançada. Quem está certo, quem está errado, o que falar para eles?
Eu acho que a gente precisa estimulá-los, principalmente a ter uma questão de pertencimento, um propósito de vida, né? Se assim, eu sou velho demais para começar a fazer um curso ou aprender alguma coisa nova, pelo contrário, nós estimulamos porque ele ele tem ainda muito o que fazer, muito o que aprender, e ele é capaz de fazer. E isso ele vai sentindo realizações, né? Além do desejo, vai se realizar, ele vai ver que isso na prática vai ser muito bom. Talvez um profissional para poder sempre orientar e estimular, além de você buscar uma nova tarefa, mas também buscar sempre o convívio com a família, tentar fazer alguma coisa que possa trazer um bem-estar, né? E não desestimular, né? Porque o velho é lindo, a gente diz que eles têm uma história de vida e tem muito que nos ensinar. E assim, eles precisam viver, precisam ser felizes, né? Entrar numa comunidade, né? Se tem alguma religião, porque eles precisam estar em movimento o tempo todo, né? E é isso, eu acho que é o estímulo que os profissionais podem fazer e também a questão familiar, né? Nós trabalhamos muito esse estímulo que precisa ter no idoso, eles fazer tudo que precisar, algum reparo dentro de casa, fazer o alimento, preparar o alimento, né? Não deixar o idoso inválido, ele precisa ser estimulado dentro da sua família, para que ele consiga vencer, né, os obstáculos. Respeite os cabelos brancos dos idosos, a história que ele trouxe para a sua vida, né? Exatamente. Chegou a pergunta aqui de um ouvinte, uma ouvinte, na verdade, né? A Ana Maria está aqui perguntando o seguinte, pelo que eu entendi aqui do que ela me mandou, a família muitas vezes acha que seu idoso, por ser idoso, rugas e andar um pouco mais devagar, é incapaz e não deixa ele fazer nada. Isso pode afetar o cérebro e ele ter algum tipo de debilidade mental? Doutora, eu vou pedir para a senhora ficar comigo só um pouquinho, a gente vai para o Repórter CBN e na volta a senhora responde a Ana Maria, pode ser? Pode. Só um minutinho, a gente já volta. 10h33, estamos voltando aí do Repórter CBN com o quadro Vida Longa CBN falando sobre saúde e longevidade. Viver mais nem sempre é viver melhor. Hoje a idade, né, a longevidade traz um idoso aí para sua média de 75 anos. Antigamente, né, décadas atrás, uma pessoa morria já com seus 50 anos, mostrando que se vive um pouco melhor, também porque se consegue uma boa qualidade de vida ao longo dessas últimas décadas, não é isso, doutora Gabriela? Exatamente. Hoje nós temos um trunfo aí, né, na questão do envelhecimento, de qualidade de vida, longevidade, chegando a idosos com até 100 anos de vida e vivendo bem. Alguns vivem com certas incapacidades, né, e dependência de terceiros, mas esse não é o nosso objetivo. Quando isso acontece, nós precisamos melhorar, né, organizar a questão familiar para o cuidado adequado com os idosos. Mas hoje, cada vez mais, se vive bem, com autonomia, independência, e é esse o grande objetivo que nós temos aqui, né, e a gente sabe que é um desafio, porque existe, né, necessidade de políticas públicas também, né, não só individuais, mas como um todo, a política, né, o governo precisa ajudar todos esses idosos. E a Ana Maria está perguntando sobre aquele idoso que já está falando um pouco mais devagar, que já está andando um pouco mais devagar e que a família começa a controlar muito, ou cuidar muito. Ela pergunta se isso pode afetar a capacidade mental e ele vir a desenvolver algum tipo de debilidade por conta disso, já que tem muita gente cuidando ou fazendo até as coisas por ele. Existe esse risco, doutora? Existe, né? A gente não pode omitir que aparentemente esse idoso deve já estar apresentando algum problema, talvez até alguma doença crônica, que comumente o geriatra que faz o diagnóstico, né? Seja ele da questão musculoesquelética, da mobilidade, sarcopenia, osteoporose. Então, a gente precisa ver o porquê que ele está perdendo essa questão da mobilidade, ficando mais fraco, aumentando o risco de quedas. E também a questão mental, né? Às vezes, havendo já um comprometimento cognitivo leve, ou até uma demência incipiente, inicial, que a gente diz. E isso, se não for adequadamente diagnosticado para iniciar um tratamento rapidamente,
esse idoso cada vez mais vai ficar dependente e necessitando de ajuda. Então, primeiro assim, precisa ver o que está acontecendo com ele. Agora, obviamente, você precisa estimular, trazer um estímulo cognitivo, um estímulo físico para que ele possa melhorar, se reabilitar, e isso é possível sim. Então, a gente dizer que é idoso porque a idade já não compete a ele, mas alguma reabilitação é mentira, né? A gente vê que idosos nós conseguimos reabilitar idosos que estão em cima de uma cama, claro, quando é um quadro mais agudo, mas assim, a depender do que exatamente, por exemplo, às vezes uma depressão grave, as pessoas acham que o paciente já está com uma demência, e não é uma depressão, e quando adequadamente tratada, ele melhora até a memória. Então a gente precisa ver, primeiro o diagnóstico correto, o tratamento, e alinhar junto aos familiares o tipo de reabilitação que é importante, né, fazer. Mas, assim, pelo que ela já me mostra, que existe algum grau de fragilidade e a gente precisa correr atrás, né, para que isso não piore. E é possível, sim, o tratamento. Bom, procurar um geriatra a partir de que idade, doutora? Esse daí é a grande dúvida, né, de todos nós. Eu acho que não existe uma idade ideal, mas assim, a partir dos 40 anos, eu acho que já pode ali fazer uma consulta só para você ver qual é que é. E muita gente se surpreende positivamente, porque, poxa, nunca havia me passado isso. Por exemplo, eu vou dar uma dica, assim, em relação à parte, né, do nosso ápice de massa muscular e esquelética, que a gente fala óssea, né, osso e músculo, é aos 35 anos, e a partir disso a gente vai tendo um declínio. Então, o geriatra trabalha muito nessa questão de evitar a sarcopenia, fragilidade, que são síndromes geriátricas, né, porque o idoso hoje morre do quê? De queda, por uma fratura, né, por fragilidade. Então, a gente precisa manter não só a parte mental boa, mas a parte física boa também, evitando o infarto, AVC. Então, a gente acaba avaliando globalmente, né, e às vezes não precisa fragmentar em vários outros profissionais para poder dar o cuidado adequado. Eu sei que a mulher precisa da saúde, né, da mulher com uma ginecologista, não é isso que eu estou dizendo, que não deva mais procurar, mas a partir de um momento, né, então depois dos 65 anos, a gente foca mais os cuidados dentro da geriatria. Mas, assim, é incrível que, assim, quando você sente que tá ficando velho, assim, tô começando a ficar com 40, 45, poxa, você já pode procurar. Porque, na verdade, a gente não vai fazer nada, assim, de intervenção, a gente vai orientar mais a parte preventiva, de promoção da saúde, né? Então, é bem interessante, a gente aborda muito aspectos vacinais, né? A vacina contra a herpes zoster, que pode ser dada depois dos 50 anos. Então, tem várias dicas, assim, que talvez outros profissionais não vão abordar numa consulta. Tá certo, doutora, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória, no nosso Vida Longa CBN. Obrigada pelas explicações, pelas dicas, pelas orientações. Agradeço, viu, de coração. Prazer foi meu. Eu fico à disposição e espero que tenham gostado. Muito, até a próxima. Um grande abraço, viu? até a próxima. Tchau, tchau, doutora.